Olá, meus amigos, bem-vindos, bem-vindas. Essa é mais uma edição do TC Tax Connection. Hoje a gente conseguiu, é a segunda vez que acontece isso, viu, Tércio? Conseguimos reunir o time completo. Estamos muito felizes de receber você. Hoje nosso convidado é o Tércio Chiavassa, sócio do Pinheiro Neto, uma das pessoas que mais entende de contencioso tributário na vida real. Tem muita informação para trazer para a gente, e especialmente em relação ao tema que foi eleito, né? Eu estou me sentindo aqui encurralado por essas três pessoinhas aqui que eu gosto muito, que eu admiro: Fernanda, Juliana, as parceiras de Tex, e Tércio, são mega especialistas em coisa julgada, em matéria tributária. Sobre isso que a gente vai conversar. E eu tenho aqui o papel de ouvinte atento em relação a tudo que vocês vão dizer. Brincadeira, porque eu meto o dedo, você sabe disso, né, Tércio? Eu acho que vale a pena comentar, né, Tércio, que estamos completando 30 anos, não, completamos, né, 30 anos de relacionamento, de amizade, relacionamento profissional. A gente teve juntos exatamente há 30 anos atrás, não importa nem dizer as circunstâncias, eu acho que basta dizer isso. Nós éramos criança na época e os nossos pais nos colocaram para trabalhar, né? Fazer trabalho infantil, uma coisa que não se faz hoje em dia, não se deve fazer, mas, enfim, é uma alegria enorme poder encontrar sempre, mesmo que nesse ambiente virtual, mas aqui, naturalmente, tem uma razão de ser, né? Disponibilizar esse encontro, que a gente tenta fazer sempre de forma descontraída, para quem acompanha o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Clube de Debates. E, felizmente, a gente tem recebido só elogios, né, Fê, Ju? Só notícias boas sobre o conteúdo, sobre o nível elevadíssimo de informação que é trazida pelos nossos convidados, né? Pessoas muito especiais, como você, Tércio. Muito obrigado por estar aqui conosco. E vamos adiante agora para o combate, né? Fê, você pega a palavra? Sim. Bom, Tércio, muito obrigada por você ter aceito o convite. A gente sabe quão tumultuada a tua agenda, né? Na verdade, eu conheci o Tércio justamente em função desse tema. Foi o que me aproximou dele. Nós viramos bons amigos, assim, uma relação de confiança enorme, porque quando os leading cases da Coisa Julgada, eles foram afetados em 2016, formou-se um grupo de trabalho para estudar esse tema. E eu e o Tércio éramos, participávamos desse grupo de trabalho. E daí que nós fomos realmente trabalhando juntos. Esses 6 anos, a gente pode dizer que a gente fez muita coisa nesse tema, a gente se aprofundou nos estudos, e foi uma grande alegria, porque além de ter aprendido muito com o Tércio, eu brinco assim, que o dia que eu tiver uma causa, o Tércio é o advogado de contencioso mais combativo que eu conheço, né? Enfim, então nós estudamos muito e estamos aí no combate ainda, né? Porque o julgamento não finalizou. Então, Tércio, eu gostaria de perguntar para você, desde os primórdios que você começou a trabalhar e no contencioso enfim, elaborar as petições iniciais das grandes teses jurídicas que você participou, o que, em relação a esse tema da coisa julgada lá atrás, como você via essa questão da coisa julgada lá atrás? E hoje, o que mudou para você? Qual foi esse percurso na tua vida profissional, no teu dia a dia dos casos tributários, né? Se puder contar um pouco para a gente. Claro. Bom, primeiro, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com vocês três. O Paulo mencionou que nos conhecemos há 30 anos e foi nossa primeira experiência profissional.
e devo confessar que ali, naquele momento, foram minhas primeiras lições de processo tributário com o Paulo, ali que eu comecei a me apaixonar verdadeiramente pelo processo tributário, que eu vinha da área civil, e comecei a trabalhar com o Paulo e me apaixonei pelo direito tributário e pelo processo. Então, o Paulo foi um grande professor, ele que é o nosso aqui grande e profundo conhecedor do processo tributário. Eu aqui sou um aprendiz dele e de vocês duas também, que conheci nesse caminho da coisa julgada. A coisa julgada me aproximou tanto da Fernanda quanto da Ju. A gente participou de alguns seminários lá atrás, webinars algum tempo, menos tempo atrás, agora voltando a discutir esse tema mais presencialmente também. Acho que, como a Fernanda mencionou, começamos aí um trabalho num grupo de empresas alguns anos atrás para tentarmos entrar e conseguir uma disputa saudável com a Procuradoria, que é a Procuradoria que correu atrás e se especializou e conseguiu ter uma equipe muito forte, e a gente teve que correr atrás também para a gente conseguir empatar as forças. E, sem dúvida, quem ganha com isso são as discussões se tornam muito mais profundas. Mas, indo para o ponto que a Fernanda mencionou, e especificamente na questão da coisa julgada, esse tema eu comecei a discutir 25 anos atrás, que foi no momento que um cliente chegou aqui para o nosso escritório com auto de infração, mostrando que ele tinha uma decisão judicial transitada em julgado e ele não estava entendendo por que naquele momento, tendo uma decisão transitada em julgado, ele estava sendo autuado para pagar a contribuição social sobre o lucro naquele momento. Então, a coisa julgada específica na relação jurídica continuativa de contribuição social sobre o lucro, que é o pano de fundo que o Supremo agora vai julgar nas duas questões, mas o importante aqui é a questão da coisa julgada. E como víamos 25 anos atrás a coisa julgada? E aqui realmente eu consigo claramente ver uma diferença muito grande no que lá atrás, 2 décadas e pouco, víamos sobre o tema, defendíamos naquele momento o tema, e esses 25 anos muita coisa mudou. Acho que o processo mudou, os valores mudaram, os valores que estão por trás dos institutos que a gente hoje discute mudaram. Lá atrás, eu acho que a gente tinha conceitos processuais diferentes, a gente via de um processo numa linha muito mais autonomista, muito mais conceitual. Então, quando falávamos lá atrás em coisa julgada, eram conceitos em que víamos por trás da coisa julgada aquela questão de mera pacificação do tema. O que era importante ali, o grande valor por trás era extinguir uma discussão. Então, os efeitos projetados de uma relação jurídica processual contidos e projetados por uma sentença tinham que ser preservados. Com isso, você obtinha ali uma pacificação, encerramento do processo. Nos parecia que era o valor principal ali. Então, muito antes das discussões que hoje nós vemos, e claro, a gente está falando de 25 anos de evolução. E aí, aqui é a pergunta, né? Evolução, mudança, enfim. Estamos num outro cenário. Eu acho que lá atrás, o grande valor era esse, era extinguir uma relação, pacificar. Você tem ali uma decisão que tem reconhecido aquilo, acabou, não se discute mais, e qualquer tentativa de mudança vai numa linha que não faz sentido, porque o processo não admite isso. Então, vamos encerrar. Não tínhamos outras discussões centradas em outros princípios constitucionais. O que está ali é segurança jurídica. É isso que se quer, encerrar. A resposta do Estado para aquilo é acabar. Vamos acabar a discussão. Acabar aquela demanda específica, proteger aquilo e não discutir mais. Eu acho que, com o passar do tempo, muita coisa mudou. A gente via, ao longo do tempo, umas discussões. E, naquele momento, eu lembro agora que até quando íamos atrás de pareceres, de professores,
buscando conforto para suportar mais as defesas que nós fazíamos. E alguns falavam, não, mas não existe isso de relativização da coisa julgada. A coisa julgada ela é absoluta, não muda. O único lugar em que se admite relativização da coisa julgada era no direito canônico, porque ali no direito canônico você lidava com a vida. Quando você lida com vida e conceitos ali morais, ali você tem que admitir uma relativização. Direito canônico. Aqui no processo civil isso não existe, não faz sentido qualquer. Então, era o que se tinha em mente, era um valor ali que era intocável, né? Então, o que ficava sempre para nós, advogados, naquela discussão, era um pouco isso. E até, acho que até os termos que passaram a surgir, eu nunca gostei desse termo, relativização, porque acho que ou você tem a coisa julgada ou não tem, ela tem um começo, um fim. Relativizar, para mim, nunca foi uma palavra adequada. Até hoje, eu acho que não é um termo adequado. Para mim, é uma questão de eficácia. Até quando vai a eficácia? Mas isso evoluiu para outras discussões. Isso evoluiu para confrontos entre princípios. Isso evoluiu para valores. Isso evoluiu para uma discussão como hoje a gente tem, que é uma discussão muito centrada já em, também, precedentes. Isso não existia. 25 anos atrás, quando a discussão começou, sistema de stare decisis, nós estamos encaminhando para isso, mas a gente está muito distante do que a gente está vendo hoje, muito distante. Então, se essa discussão, para quem acompanha desde o início, como nós aqui, já é difícil, imagina para atingir a profundidade dessa discussão quem está acompanhando agora o assunto pela primeira vez. A gente participou dessa história. É duro, né? Reconhecer 25 anos vendo isso é dureza. Mas é verdade, a gente passou por todos esses pontos, mas mudou demais. Eu estou até aqui esquecendo de várias etapas. São inúmeras etapas. A gente vivia a discussão no CARF lá atrás, nesse tema. No primeiro momento era só, tem que mudar porque a decisão da coisa julgada vale para um exercício só. Aí depois passou-se para isso, que eles começaram, a Receita começou a perder essa discussão. Não é que vale para o exercício só, mas a gente está diante do confronto entre princípios. Aqui, o princípio da isonomia tem que prevalecer. Então, são vários momentos em que a discussão alterou. E eu acho que até o que hoje a gente consegue visualizar olhando para trás é que os institutos mudaram, o processo mudou, os valores mudaram também por trás dos institutos que também corporificaram as discussões. Então, eu acho que a única coisa que eu tomaria muito cuidado, que acho que é o ponto que a gente está hoje, é fazer as diferenciações corretas entre o que hoje é, no nosso sistema de verdade, um precedente, o que não é, quais os instrumentos para resolver determinada situação. Se é um caso em que houve uma modificação na orientação com força vinculativa pelo Supremo ou pelo Superior Tribunal de Justiça, mas aqui no caso a gente está falando pelo Supremo. Então, é inegável o que, nesses 25 anos, esse Instituto mudou, o quanto, acho que todos nós estudamos. A Fernanda, então, uma profunda estudiosa do tema, em tudo que escreveu. É um tema muito rico, é um tema que, mesmo depois de 25 anos, a gente tem uma ideia do que pode acontecer. Mas acho que ninguém se arrisca aqui a falar que o desfecho será A, B, C ou D e terá modulação em sentido A, B, C, D ou E ou F. Nenhum de nós aqui arrisca, mas acho que talvez a gente possa dizer que a gente não vai se surpreender tanto com o que pode acontecer, porque acho que pelo menos hoje a gente consegue enxergar melhor. Agora, imagina tudo isso que a gente está vivenciando agora, se contassem para a gente 20 anos atrás que a gente já está vendo agora. Então, acho que para abrir a nossa conversa aqui, é um pouco do que me veio à cabeça.